ano de 1872, o início da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. O marco do desenvolvimento da Amazônia com o ciclo da borracha também foi responsável pelo nascimento de Porto Velho. A cidade foi criada a partir da infraestrutura que sustentava as comunidades remanescentes da construção, concluída em 1912. A origem também explica a dependência econômica. Durante 60 anos, o progresso esteve diretamente ligado ao comércio do látex. Com a crise do setor no mercado internacional, a economia local declina e sofre longos anos de estagnação. Nem o plano de integrar a região ao território nacional funcionou. Em 1960, o presidente Juscelino Kubitschek iniciou a construção da BR-29, atual 364. O objetivo de abrir o oeste brasileiro e ligá-lo ao restante do país não deu muito certo. Faltava asfalto, e sem ele trafegar na chuvosa região amazônica não era nada fácil. Só depois de 20 anos o asfalto chegou, e com ele imigrantes do sul do país. Tratava-se da expansão das fronteiras agrícolas. O território federal se tornara estado de Rondônia. O ano 1981. Essas são as 3 caixas d'água, as conhecidas Três Marias de Porto Velho. Foram construídas a partir de 1910 e abasteceram a cidade por várias décadas. Marcam o tempo do crescimento com a chegada da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Hoje fazem parte da memória histórica de Porto Velho, que se prepara para uma nova etapa de desenvolvimento. Hidrelétricas do Rio Madeira. A nova etapa de desenvolvimento tem nome: Santo Antônio e Giral. Juntas elas vão disponibilizar no mercado mais de 6.400 megawatts de energia. Um estímulo e tanto para a industrialização brasileira, principalmente para Porto Velho. A cidade recebe o mega empreendimento como uma provável solução aos problemas sociais e econômicos. Desde o lançamento do projeto, a paisagem ensaia as primeiras mudanças. O município está encarando esse momento como uma oportunidade para que a gente possa resolver o problema de infraestrutura da cidade de Porto Velho, né? E apresentamos projetos aqui em várias áreas de habitação, de correção de canais, né? Investimentos em infraestrutura de transporte, como a melhoria da malha viária, né? Água tratada, esgotamento sanitário. E à medida que avançam os processos legais da construção, o velho porto, criado às margens da estrada de ferro da borracha, projeta um futuro de mais transformações. Rio Madeira. A força das corredeiras barrentas que servem de obstáculo natural à navegação agora vão ser aproveitadas. O potencial hidrodinâmico vai servir de base para a ampliação do Parque Energético Nacional. O projeto é ousado: construir 2 hidrelétricas em 2 das maiores corredeiras do Rio Madeira. O objetivo é usar a tecnologia em função de menores impactos ambientais. E para assegurar que isso aconteça, o grupo de construtores do consórcio Madeira Energia S.A. aposta na experiência do Brasil em obras do segmento. De acordo com José Bonifácio Júnior, diretor de contrato da Odebrecht, as usinas do Madeira agregam o que há de melhor em técnicas de construção de barragens. Uma fonte de energia elétrica é uma fonte hidráulica, então faz com que a gente tenha um grande número de hidrelétricas, e esse grande número de hidrelétricas fez com que a gente adquirisse uma tecnologia difícil de encontrar em qualquer outro país. A diferença começa na altura. Santo Antônio, a mais baixa, vai ter 13 metros e 90 centímetros. Giral vai ter 15 metros e 20 centímetros. Comparadas à barragem da usina de Itaipu, no Rio Paraná, elas são quase 10 vezes mais baixas. Estima-se que a área alagada não vai superar muito os níveis de cheia. Isso devido ao tipo de turbina que vai ser utilizada. Além de serem as maiores do mundo em potência nominal, as turbinas do tipo bulbo vão aproveitar a força natural do rio. Cada uma vai permitir a geração de até 72 megawatts. O projeto hidrelétrico, avaliado em 13 bilhões de dólares, também está entre os maiores do mundo na atualidade. Um investimento tão alto chama a atenção para outros fatores. Apesar de reunir a mais moderna tecnologia, os impactos são inevitáveis. Sejam ambientais ou sociais, eles sugerem os mais diferentes questionamentos.
Com a construção, comunidades inteiras vão sumir do mapa. Há incertezas quanto ao comportamento da natureza e até que ponto as obras vão interferir no ecossistema. A energia, indispensável para o desenvolvimento do país, também pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente. Mil hectares de inundação, mais de 75 mil campos de futebol. A diferença é que na área a ser inundada pelas hidrelétricas, não apenas campos vão estar debaixo d'água. Além dos 25 mil hectares de floresta, comunidades inteiras vão perder o lugar para a água. O volume poderia ser maior se, ao invés de duas, fosse construída uma só barragem para gerar a mesma quantidade de energia. Seriam mais de 150 mil hectares atingidos. Para os construtores, esse é um dos diferenciais que fazem do projeto ecologicamente viável. Apesar dos esforços, o empreendimento divide opiniões e tira o sono de muita gente. Quem vive da economia pesqueira está apreensivo com os resultados da obra. Francisco Cardoso que o diga, há 27 anos a pesca sustenta a família e ele não vê outra opção de vida se o trabalho for prejudicado. Vai ficar difícil para a gente, né? Porque a gente não tem saber para pegar um emprego e a gente vive do ramo, faz aquilo que a gente gosta de fazer e sabe fazer. Mas ele não é o único. Na comunidade São Sebastião, a 15 minutos de voadeira de Porto Velho, reuniões noturnas tratam do futuro. Apesar de não estarem na área a ser inundada, os moradores estão temerosos. Estou com medo. Porque eu vejo muitas barragens por aí, certos cantos aí, certos estados, né? E já arrombou, fez muita desgraça. Muita gente depende dessa comunidade mesmo, assim, para ficar aqui, né? Porque não é gente que é acostumada na agricultura, na pesca e para a cidade fazer o quê? Na comunidade Santo Antônio, a situação é delicada. Nela, a inundação é questão de tempo. E para o ribeirinho, que há 50 anos vive da agricultura de várzea, o destino ainda é desconhecido. Ninguém está sabendo de nada até agora, eles não falaram nada. Diz que vão dar uma terra, mas ninguém sabe para onde. O valor também da terra, ninguém tem uma mínima ideia deles que tem lá, né? O fluxo de capital na região vai fluir, mas durante um período. Agora, os impactos é para sempre. Tanto com relação à pesca, com relação ao deslocamento das famílias. Os construtores dizem não haver motivo para preocupações e consideram radicais as afirmações do MAB. Eles simplesmente não querem que se desenvolva absolutamente nada para os povos da Amazônia. Essas ONGs querem condenar a população da Amazônia a viver no escuro, sem tecnologia, sem energia. Já para o IBAMA, o projeto prevê a construção de canais de migração para os peixes. O objetivo é reproduzir as condições do rio e garantir a atividade pesqueira na região. Nós estamos chamando de Madeirinha, que é um rio que vai tentar reproduzir a forma natural do Madeira para que os peixes possam subir, mas evidentemente nós não temos dúvida com relação a isso, é que nem todos conseguirão subir. Pesca que sustenta os moradores da Vila do Teotônio. Na comunidade, uma associação articula o futuro dos moradores. A ideia de organizar as reivindicações foi de Maria Paula, uma das poucas por aqui que acredita em uma vida melhor com os benefícios que as obras podem trazer. O que a associação espera é que ele dê uma atenção melhor para a associação, não deixe a associação desobrigada, né? Deixe todo mundo no seu lugar, que nós possamos sobreviver melhor do que nós estamos sobrevivendo hoje. Há 9 anos, chegar à casa de Silene só de voadeira. Ela vive com 10 pessoas nesta pequena ilha. Apesar da dificuldade, prefere não trocar o certo pelo duvidoso. Hoje aqui a gente tem uma vida muito boa, porque a gente tem colégio, né? Aqui hoje não é com tanta dificuldade, o ônibus leva os filhos da gente para a cidade. É que nem eu acabei de falar, ninguém sabe para onde a gente vamos. Se lá vai ter oportunidade e facilidade de nossos filhos estudar. Mas a vida que a família está acostumada a ver passar pela janela tem prazo de validade. Essa pode ser uma das últimas imagens da corredeira do Teotônio. Nessa parte do Madeira, 45 famílias vivem a angústia de um futuro duvidoso.
A única certeza por aqui é que em breve as histórias construídas à margem do rio vão estar debaixo d'água. Água que também vai cobrir Mutum, Paraná. O distrito, a 160 quilômetros de Porto Velho, tem cerca de 1.800 habitantes. A economia local depende do garimpo e da atividade madeireira. Com a notícia de que o vilarejo vai ser inundado, muitas famílias abandonaram as casas. Nesta aqui, por exemplo, a placa sugere uma tentativa de diminuir os prejuízos. O difícil vai ser encontrar alguém que se interesse pelo negócio. Dificuldade também para recomeçar a vida. Eu já estou cansado, né? Para começar novamente de novo, né? O comerciante de Mutum acredita que só as próximas gerações vão poder afirmar o sucesso das obras. Não seria ideia boa, mas para alguém para o futuro seria, né? Porque eu não tenho mais futuro longo, mas eu tenho meus filhos, tenho meus netos. Futuro que para Irene Teixeira pode ser ainda mais difícil. A família que vive do garimpo não sabe como vai ser quando tiver que sair do vilarejo. Para ela, há coisas que o dinheiro não paga. Eu acho que a melhor indenização aqui é o sossego da gente, a tranquilidade que a gente tem. A preocupação de Irene e de muitos outros também é a preocupação do Ministério Público de Rondônia. O Procurador-Geral de Justiça do Estado afirma que todo desenvolvimento deverá ser comprometido com as populações e com o meio ambiente. A razão de ser do Ministério Público não é só a população em geral, mas também as minorias. A razão de ser do Ministério Público é fazer com que todos tenham o seu quinhão. E se baterem a nossa porta, vai só nos dar o conhecimento de causa que precisamos para agir. Impactos sociais, ambientais, a notícia de uma obra de grandes proporções também gera resultados positivos. Porto Velho é o termômetro. Aos poucos, novos elementos transformam a cidade da Estrada de Ferro da Borracha na capital das hidrelétricas do Madeira. A construção civil é o segmento que mais cresce e um dos que mais emprega. São mais de 1.500 empregos diretos só em obras habitacionais. Além desta, outras 34 obras de grande porte acontecem na cidade. Um crescimento acentuado da construção civil. São mais de 1.500 empregos diretos. Um número que promete crescer ainda mais. Trabalhadores que chegam de diversas partes do país e promovem a chamada verticalização da moradia. Tijolo a tijolo, eles redesenham o futuro da cidade. O aumento do poder aquisitivo, grandes obras, muito emprego, muitos comerciantes vindo se instalar, muitos prestadores de serviço. Aqui vai ser feita a base de grandes indústrias dessa área de usinas hidrelétricas. O potencial hidrelétrico da Amazônia representa hoje 38% do potencial hidrelétrico do Brasil. A notícia agrada e muito quem tem nas obras a garantia de uma vida melhor. Nem sempre foi assim, houve época aí bem ruim mesmo de serviço de pedreiro que a gente não encontrava de forma alguma às vezes. Serviço de pedreiro para trabalhar de pedreiro. Que não é o caso de hoje, hoje já tem em vários lugares. Hoje tem muito serviço de pedreiro mesmo. E foi movido por essa notícia que o carpinteiro de Manicoré, no Amazonas, decidiu tentar a sorte em Porto Velho. Deu certo, tanto que hoje ele pensa em se especializar e garantir uma vaga nas frentes de trabalho das hidrelétricas. Vamos esperar pegar um diploma, né, que eles vão fazer pra gente, porque eles vão querer diploma, né, experiência de carteira conta também, mas eles vão querer diploma da gente. Né? A gente quer se qualificar mais nessa área. O diploma vai ser resultado dos investimentos em qualidade de mão de obra local, uma parceria do Senai e do Consórcio de Construtores das Hidrelétricas. Pensando nisso e dado a realidade de Porto Velho,
onde não encontramos a quantidade de mão de obra necessária, né, com a qualificação necessária para a construção das hidrelétricas, a Odebrecht está investindo a montante, como nós costumamos dizer, antes do início das obras, na formação e qualificação dessa mão de obra de Porto Velho. Assim a gente entende que o Senai está recebendo as demandas, tratando essas demandas e devolvendo para a sociedade com oportunidades de qualificação para que essa população possa ter uma condição de empregabilidade e geração de renda. Outros segmentos também passam a experimentar um fôlego novo. E na contagem regressiva para a corrida do desenvolvimento, eles querem lugar de destaque. Já passa da meia-noite. A essa hora é possível caminhar tranquilamente pelas ruas do centro de Porto Velho. O comércio que agora dorme foi responsável por mais de 2.200 demissões no ano passado. Hoje o setor ensaia uma recuperação. Trabalhadores e lojistas já podem descansar a cabeça no travesseiro e dormir aliviados. O remédio, a promessa de desenvolvimento, que chega com força total à cidade. Estamos apostando no crescimento do número de emprego. É isso que queremos para a nossa classe comerciária, que possa crescer, aquecer, né? Aquecer o comércio de Porto Velho, né? Que possamos ter uma nova visão, né? De um futuro para o nosso estado de Rondônia. Passos acelerados caminham confiantes ao futuro. Ainda falta muito. A nova Porto Velho, que retrata um tempo de crescimento, também é a cidade dos contrastes sociais. Arranha-céus e palafitas, o que eles têm em comum? Fazem parte de um tempo em que decisões podem fazer diferente a história que vai ser contada amanhã. Gerações que chegam e passam. Rápidas e fortes, elas são como o rio. Mais que as águas que vão movimentar as turbinas do desenvolvimento, é a força de um povo, reconhecido pela esperança.